Olá, pessoal. Então, vamos lá. A gente agora está entrando no módulo 3, que é o módulo de informações financeiras da CFIP-GFIP. Ok? Então, a gente está quase chegando na parte principal desse curso, que é o batimento da folha de pagamento com as informações financeiras lá da CFIP. Ok? Então, a gente agora está na aula 6, que ela já está dentro do módulo 3, informações financeiras. Ok? Então, vou mostrar para vocês o que a gente precisa vencer nessa aula aí. Só vou trocar o slide aqui. Então, primeira coisa que a gente vai ver é a abertura do movimento, tá? Então, na abertura a gente vai ver a competência, quais são os códigos de recolhimento que a gente vai utilizar. A gente vai ver também o indicador de ausência de fato gerador, que é o sem movimento, quando que a gente tem que enviar, quando que a gente não tem que enviar, tá? Pedido de exclusão, os tipos de recolhimento do FGTS e indicador de recolhimento da Previdência, a gente vai ver quando que tem que utilizar também ou não, tá? Movimento da empresa. A gente vai ver lá no movimento da empresa alguns dados financeiros do cadastro da empresa. Por exemplo, centralização do recolhimento do FGTS, se é do Simples ou não, qual é a alíquota RAT que a gente já viu no enquadramento, o FAP, tem um problema no campo FAP dentro da CFIP, né, que não foi ajustado até hoje, então a gente tem que ver isso também, que é o fator acidental de prevenção, que é obrigatório a partir de 1 de 2010, né? Então, ainda lá no movimento da empresa, o código de terceiros, que vem lá da tabela do FPS, que a gente já viu também, código de pagamento do GPS, percentual de filantropia, se for o caso, tá? O valor pago à cooperativa de trabalho, a gente vai ver também que esse valor foi declarado inconstitucional, ou seja, a gente não vai mais preencher esse campo, porém, dá para fazer a retificação dos últimos 5 anos e ganhar uma restituição disso aí, então é importante ver ainda, tá? Valor da dedução do salário família e salário maternidade, também quais são os campos e onde que eles estão, ok? Comercialização de produção e receita de eventos desportivos, também vamos falar um pouquinho. Informações de processos, né, nos códigos 650 e 660, recolhimento de competências anteriores e compensação, ok? Então, esse aí é o objetivo, a gente vai chegar aí no final dessas aulas nesse conteúdo, tá? Ok? Então, a gente vai lá agora para o programa da CFIP e ver esses campos e conversar sobre esses campos. Vamos lá. Vamos abrir a CFIP. Ok. Então, a gente lá dentro do programa da CFIP, ainda utilizando aquele mesmo arquivo que a gente estava utilizando na aula anterior, tal, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui e clicar em movimento, ok? E a gente vai clicar na primeira linha aqui, ó, no código de recolhimento. Beleza? Aí ele abre esta tela aqui, a abertura do movimento. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui na abertura do movimento é a competência, tá? Então, eu tenho aqui a competência 10 de 2016, que é a competência do meu arquivo, tá? Que é o mês que eu estou enviando lá para da minha CFIP, lá para minhas obrigações acessórias, tá? Código de recolhimento. O código de recolhimento deste arquivo é o código de recolhimento 115. Recolhimento e ou declaração ao FGTS e informações da Previdência Social. Tá? O código de recolhimento 115 é um código de recolhimento para empresas em geral. Ou seja, são empresas que não possuem nenhuma particularidade que requer outro código de recolhimento específico. Por exemplo, o código 150. Código 150, a gente vai utilizar ele para empresas prestadoras de serviço que alocam mão de obra no seu cliente, por exemplo, uma empresa de higienização e limpeza. Então, ela vai alocar as pessoas para fazer limpeza lá na outra empresa. Isso chama-se prestação de serviço com alocação de mão de obra, tá? E o código 150, ele também é utilizado para construção civil do tipo parcial. A gente vai ver no módulo de construção civil específico o que é parcial, o que não é, enfim, né? Só para adiantar os códigos de recolhimento aqui nessa fase, tá? Tenho também o código de recolhimento 155, tá? A gente está falando dos principais, lógico, né?
mas a gente tem outros códigos mais específicos, mas a gente vai falar dos principais aqui que a gente vai ver no curso. Então, o código 155 é um código exclusivo da construção civil, tá? Para obras do tipo total. Então, onde a responsabilidade é total de quem está realizando a obra. Beleza? Esses são os três principais códigos. A gente também vai ver o código 650 na fase de dissídio coletivo, tá? Que é o código 650 e 660 são códigos específicos para demandas judiciais, né? Então, processo trabalhista, dissídio coletivo e coisas deste gênero, tá bom? Então, eu vou voltar lá nos slides só para mostrar para vocês algumas especificações desses códigos aí, tá? Então, como eu comentei, a gente tem os três códigos, 115, 150 e o 155, são os três que a gente mais utiliza na Cefip, tá? Então, 115 empresas em geral, 150 prestador de serviço, trabalho temporário também entra no código 150, né? Em relação aos trabalhadores cedidos, construção civil executada por empreitada parcial. E o 150, empreitada total, sempre na construção civil. O que é importante eu falar sobre esses códigos? Lembra que eu comentei com vocês sobre a chave da Cefip, que o código de recolhimento ela é parte da chave, tá? Então, se ela é parte da chave, teoricamente, até pelo que eu expliquei até agora, se eu mandar um código de recolhimento 115 e depois mandar um código de recolhimento 150, os dois, teoricamente, seriam validados, ok? Mas não é o que acontece. Por quê? Existe uma exceção à chave, ok? A exceção à chave é justamente entre esses códigos que estão aí no slide, tá? Então, se eu enviar um código de recolhimento 115 e depois enviar um código de recolhimento 150, o primeiro será apagado pelo segundo, ok? Ó, o código de recolhimento 115 é considerado incompatível com o código 150, ok? E isso que quer dizer essa frase. A mesma coisa acontece com o código 155. Ó. O código de recolhimento 115 é considerado incompatível com o código 150 e 155. Ou seja, pessoal, no mesmo mês eu nunca vou poder ter dentro da mesma chave o código 115 e o código 150. Por quê? Porque um vai apagar o outro. Então essa, pessoal, é muito importante isso que eu vou falar para vocês. Essa é uma exceção à chave da Cefip. Então, eu vou repetir. Essa é uma exceção. Se eu mandar um código 115 e o 150 vai apagar o 115. Se eu mandar um 115 e um 155, o 155 vai apagar o 115. O vice-versa também funciona. Ou seja, se eu mandar o código 150 e depois o 115 vai apagar o 150, tá bom? E a mesma coisa com o 155. Então, por favor, lembrem disso. Eu nunca vou ter na mesma competência um arquivo com funcionário 150 e um arquivo com funcionário 115, porque um vai apagar o outro, tá? E isso é um erro que acontece muito na construção civil e acontece muito, muito, muito nas prestações de serviço, tá? Sempre pense nisso. Ó. A minha empresa é uma prestadora de serviço que aloca mão de obra. Tem um código de recolhimento 115 de Cefip no mês, você já desconfia, porque com muita certeza, muita certeza não, pode ter alguns casos que acontecem, né? Mas em muitos dos casos vai estar incorreto. Então, presta atenção. Se você estiver rodando, ou, sei lá, por exemplo, o seu escritório de contabilidade recebeu o cliente, e você vai lá fazer uma conferência no que o outro escritório fazia, até para dar continuidade do que ele estava fazendo. Aí você olha lá uma construção civil com código de recolhimento 115 de empresas em geral. Você já vê com outro olho que com certeza esse troço está errado, tá bom? Então, muito importante, essa é uma exceção à regra, tá bom? Então, o próximo campo que a gente vai ver lá na Cefip é a ausência de fato gerador, tá? A ausência de fato gerador, ela está aqui, tá? Ó, fato gerador, ausência de fato gerador,
sem movimento. Ao clicar nesta bolinha aqui e enviar o arquivo, o que significa isso? Quando que eu vou utilizar esse cara aqui, tá? Então, eu vou utilizar ele, a ausência de fato gerador, sempre. Ó, o arquivo deve ser transmitido para a primeira competência da ausência de informações, dispensando-se a transmissão para as competências subsequentes até a ocorrência de fatos determinantes de recolhimento ao FGTS ou gerador de contribuição previdenciária. Ou seja, eu só mando esse arquivo a primeira competência depois da ausência de fato gerador, tá? São duas situações que a gente manda basicamente. Uma, quando eu abro a empresa, tá? Eu abri o CNPJ e nessa abertura é muito difícil eu já ter funcionários no primeiro mês, né? Então, o que eu faço? Na abertura do movimento, eu já mando uma sem movimento, tá? Esse sem movimento, ele vai ser sempre código 115, código de recolhimento 115. Então, ele é muito tranquilo. Por quê? Porque eu vou colocar as informações da empresa, né, do cadastro da empresa, tudo bonitinho, e vou colocar lá código de recolhimento 115, vou clicar lá na ausência de fato gerador, executo o arquivo e mando. Só isso, tá? Ele é muito tranquilo de fazer, ok? Preciso mandar, Rodrigo, eu identifiquei lá a ausência de fato gerador, está bloqueando a minha certidão. Eu preciso mandar a ausência de fato gerador todos os meses que aparece lá no relatório da Receita? Não, você só precisa mandar na ausência, né? No primeiro mês de ausência de fato gerador. Por exemplo, a outra situação que a gente vai mandar, esse arquivo. Eu tenho uma empresa, um estabelecimento, e essa empresa ela demitiu todo mundo. Tinha 20 funcionários e demitiu esses 20 funcionários. Isso no mês de, sei lá, janeiro de 2017. E eu preciso mandar a ausência de fato gerador quando? Em fevereiro de 2017, ok? Então, fevereiro de 2017 eu mando a ausência de fato gerador e beleza, tá tudo certo, não vou ter problemas com a minha certidão, tá bom? Eu preciso mandar a ausência de fato gerador antes de contratar alguém, nesse caso que eu mandei todo mundo embora? Não, não precisa, tá bom? É recomendável mandar também em situações seguintes, né? Então eu tenho lá é recomendável não, é obrigatório, né? Porque senão vai dar problema lá na receita. Eu tenho, por exemplo, uma empresa que ela só tem Prolabore, tá? Então ela tem de janeiro a dezembro Prolabore de 2 sócios, por exemplo, tá bom? O Prolabore, ele não recebe 13º, ou seja, aquela CFIP que eu tenho, a CFIP que a gente chama de CFIP 13, ela não vai existir. Ou seja, se ela não vai existir, eu preciso mandar uma ausência de fato gerador com o código 115 para este mês. Okay? Então, sempre lembre dessa situação. Eu tenho só 2 sócios, esses sócios não vão ter 13º, e lá no mês 13º, que é a CFIP que a gente chama de CFIP 13, eu preciso mandar a ausência de fato gerador. Tá? Se na minha empresa normal tem funcionários que recebem 13º, não tem problema, não preciso mandar isso aí, tá bom? Ah, Rodrigo, mas daí acontece a mesma situação se a minha empresa tem... eu abri empresa e nunca contratei ninguém, nunca paguei prolabore, nem nada, etc, etc, etc. Mas nesse caso, você já mandou a ausência de fato gerador. Então, não precisa mandar de novo, tá? É só nos casos onde eu tenho prolabore todos os meses e lá vou pular o mês, digamos assim, né? Vou pular, entre aspas, o 13º, porque prolabore não tem 13º mesmo. Enfim, não tenho a informação. Nesse caso, eu mando a ausência de fato gerador. Tranquilo? Então, vamos voltar lá para a minha CFIP para a gente continuar nos campos aqui, tá? Então, aqui na CFIP eu vou ter... Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá. Ausência de fato gerador, tranquilo. Informações anteriores. Pedido de exclusão de informações anteriores. O pedido de exclusão, a gente vai ver ele específico lá nas retificações no final do curso.
Mas só para adiantar, né, a gente não pode utilizar o pedido de exclusão em qualquer situação, tá? Até porque nem precisa. Por quê? Por exemplo, eu errei a base de FGTS do empregado, base de INSS FGTS. Aí eu vou ter que excluir a CFIP inteira para mandar outra CFIP com as informações corretas? Não, não precisa. Por quê? O fato de eu mandar o mesmo arquivo com a mesma chave e número de controle diferente, ele já vai fazer isso, ele já vai apagar as informações anteriores e já vai retificar. Então a gente não precisa mandar o pedido de exclusão. Pedido de exclusão, basicamente, a gente vai utilizar quando eu tiver problema na chave, tá? Então, eu errei alguma coisa lá na chave da CFIP, por exemplo, eu errei o código FPAS, tá? Era para ser 507, eu mandei 515, tá? Daí sim, aí eu tenho que excluir e mandar um outro arquivo. Por quê? Porque o fato de eu mandar um novo arquivo não vai substituir a informação incorreta, tá? Então, eu tenho que fazer o pedido de exclusão. Tá bom? Continuando. FGTS, aqui o indicador de FGTS, tá? O indicador eu tenho sempre no padrão, no primeiro arquivo que eu mando, a gente manda o FGTS no prazo, tá? Aí, se o cliente não pagar, ou se lá o financeiro também não pagou, enfim, aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que mandar um outro arquivo com o FGTS em atraso, tá? Ao clicar aqui no FGTS em atraso, ele automaticamente abre um campo aqui do lado para eu digitar a data que eu vou fazer o recolhimento. Ou seja, os juros e multa do FGTS, eles são diários, tá? Então, inclusive, ele automaticamente, se eu tiver conectado na internet, tudo certinho, ao digitar essa data e sair do campo da data, ele vai automaticamente tentar baixar a tabela nova de índices do FGTS, beleza? Se isso não acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar a tabela de índices do FGTS lá do download da caixa e instalar através do Ferramentas, Carga Manual de Tabelas e Índices do FGTS. Então aqui ele vai procurar o índice do FGTS que eu baixei lá, né? Então, índices.txt, que eu baixei lá do site da Caixa Econômica, e eu vou abrir. E eu digo que é muito difícil dar problema nesse automático aqui, tá? Então, quase todas as vezes ele vai dar certo. Mas, se acontecer, você vai lá e instala, beleza? Então, eu tenho aqui o em atraso ação fiscal, que é o quê? É um pedido de uma fiscalização, né, para recolhimento do FGTS em atraso. Tenho também o tipo individualização. Esse individualização, ele é muito raro de acontecer hoje. Ele acontecia muito antigamente, tá? Então, antigamente, o que acontecia? A gente não tinha conectividade social, né? Então, o que acontecia? A gente pegava um disquete, meu Jesus, né? Isso é antigo. Mas, né? A gente fazia o quê? A gente tinha lá um disquete que a gente pegava esse disquete junto com a GFIP, que é a Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia, e ia até a Caixa Econômica para pagar, tá? Lá na Caixa Econômica, ele pegava esse disquetinho e juntava com 1 trilhão de outros disquetinhos, e o que acontecia? Obviamente, essa informação extraviava. Ou seja, eu tinha o valor pago corretamente, porém a informação de individualização desse dinheiro que eu paguei para a conta dos empregados, ela não existia. Por quê? Porque o disquete que eu mandava extraviava, ok? Por isso, inclusive, que surgiu a conectividade social para acabar com esse problema, tá? Então, quando que pode ainda acontecer essa não individualização aí? Essa não individualização ela pode acontecer por algum problema no conectividade social, quando eu mando o arquivo e o arquivo é extraviado lá no envio. Mas, nossa, é super incomum, super raro acontecer, tá bom? Mas se acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo arquivo que eu mandei, vou trocar aqui de no prazo para individualização, tá? Vou executar e vou mandar. Qual que é a diferença do no prazo para o individualização? A única diferença é que ele não gera guia de FGTS para pagar de novo. Por quê? Porque eu já paguei, né? Então, não precisa gerar guia novamente. É só para isso que serve, tá bom? E eu tenho aqui a individualização ação fiscal,
que é quando um fiscal pede para fazer essa individualização. Eu, sinceramente, nunca vi na minha vida utilizar esse negócio, tá? Previdência Social. Previdência Social é um campo que está aqui na Cefip, porém, eu nunca vou alterar o no prazo, tá? Eu sempre vou deixar a Previdência Social no prazo. Por quê? Se eu clicar aqui no em atraso, o programa da Cefip está desatualizado, tá? Ele, por exemplo, ele considera o pagamento da guia do GPS no dia 10 ainda, tá? Então tá errado, não utiliza esse em atraso nunca. Ah, mas o cliente não pagou a guia da GPS em dia, o que eu vou fazer? Na Cefip você não vai fazer absolutamente nada. O que você vai fazer é recalcular lá no site da Previdência, no site da Receita, enfim, a guia de GPS em atraso, com multa e juros, e vai mandar para ele de novo. Não precisa mandar o arquivo da Cefip de jeito nenhum, tá? Não precisa fazer retificação, tá bom? Então, eu vou até mostrar aqui, ó, lá no Ajuda sobre a Cefip. Essa tabela aqui, ó, tabela de Selic, ela nunca precisa ser atualizada, tá bom? A tabela de INSS, sim, né? Que é a tabela que calcula o INSS dos segurados. Então, essa a gente já atualizou, já está bonitinho. Inclusive, a minha está desatualizada aqui, olha que beleza. Que eu reinstalei o programa e não atualizei, vou atualizar agora, tá? Tabela da Selic nunca precisa, e tabela do índice do FGTS só quando eu for utilizar em atraso, tá? Que ele vai atualizar automaticamente. Então, eu vou atualizar minha tabela aqui, que está desatualizada. Beleza? Ok, beleza. Agora minha tabela está atualizada. Tá bom? Ó, tabela 18/1 de 2017, atualizadinha. Beleza. Perfeito, pessoal? Então, tomem cuidado com isso aí, tá? Então, a gente vai encerrar a aula 6 por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar com os dados do movimento da empresa, beleza? Que são centralização, alíquota RAT, FAP, etc, etc. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouquinho na aula 7.